Jornal da Capital. Capital Entrevista. São 7h30 em Cuiabá. Eu recebo com alegria aqui nos estúdios da Capital FM o presidente do Sindicontas. É o senhor Vander da Silveira Melo. Ele é o presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Tribunal de Contas de Mato Grosso. E quando eu li aqui o motivo da entrevista, que ele vem falar sobre o posicionamento do sindicato com relação à demora da Justiça em julgar os conselheiros afastados. Qual que é o posicionamento do sindicato? Bom dia, Vander, um prazer tê-lo conosco. Bom dia, Antero, prazer é todo meu, bom dia, ouvintes da Rádio Capital. O afastamento dos conselheiros já completou, no último dia 14, 2 anos. 2 anos sem uma evolução nas investigações. Não há notícia de que a Polícia Federal tenha concluído quanto à veracidade das acusações, e o Ministério Público até agora não fez não propôs nenhuma ação ainda, né, pelo menos, do que se tem conhecimento. Entendemos que a Justiça precisa fazer, porque o Tribunal de Contas acaba sendo prejudicado, o enfraquecimento tem sido demonstrado a olho nu, né? Tem alguns colegas que dizem que se o tribunal está incomodando é porque nós estamos no caminho certo. Isso eu entendo que é uma meia-verdade, né? A gente precisa realmente fazer o trabalho, e o trabalho de fiscalização incomoda, né? Mas quando os bons e os maus gestores todos reclamam, a gente precisa repensar também. Mas com relação a esse afastamento, o senhor defende exatamente o quê? O que o tribunal, o que o sindicato defende com relação ao afastamento dos conselheiros? O sindicato defende que, se não houver provas capazes de permitir que seja feita uma acusação formal do Ministério Público, o retorno é inevitável. O senhor acha normal alguém ficar afastado 2 anos sem ter conclusão de inquérito, sem ter denúncia? Acho extremamente prejudicial para a instituição. E aí a gente fala na instituição, e não é normal. Nós temos visto aí algumas acusações que foram feitas contra políticos, e num tempo muito menor, 6 meses, o Ministério Público já propôs a ação. E nesse caso, nós temos 2 anos e uma indecisão enorme. A Justiça precisa se posicionar. Tá. Essa questão do Tribunal de Contas, eu tenho colegas jornalistas, por exemplo, eu achava e acho que os conselheiros que estão afastados fizeram um grande trabalho no tribunal, a grande maioria deles, não vou dizer todos, mas a grande maioria deles, eles fizeram um grande trabalho no tribunal e sempre tiveram muita coerência nos seus julgamentos. Aí depois teve esse barulho todo e o afastamento. E depois do afastamento, esperava-se que isso fosse julgado. Até porque é um princípio constitucional, o princípio da razoável duração do processo. E eles acabaram não sendo julgados e não tem contra eles nenhuma denúncia. Por outro lado, ao contrário do que o senhor diz aqui, eu ouço muitos elogios ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Eu participo de programas de televisão, de rádio, de debates e tal, e tem muitas pessoas que elogiam a qualidade dos votos de alguns conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Eu concordo plenamente com a sua posição, Antero. Eu estou relatando aqui a posição que eu ouço. Não, eu concordo. Nos 2 casos, tanto na questão do grande trabalho que foi feito pelos conselheiros que estão afastados, eles fizeram com que o tribunal mudasse de patamar. Isso é fato. A qualidade dos votos dos conselheiros substitutos também é muito boa, tecnicamente. Né? Tecnicamente. Eu, ao longo da vida, defendi até que houvesse um tribunal estritamente técnico. Hoje eu faço algumas reflexões e acho que precisa conjugar o político e o técnico. Decisões estritamente técnicas, elas podem impedir determinadas políticas públicas. E eu entendo que o tribunal ele tem que ser visto, tem que ser enxergado pelas políticas públicas
implementadas de forma correta e não pela quantidade de políticas públicas que a gente consegue barrar por causa de vícios. Os vícios precisam ser corrigidos, mas a política pública que atinge o cidadão lá na ponta, ela precisa ser implementada. Veja só, se nós fizermos aí, suspendi cautelarmente uma licitação de 20 milhões de reais. Tá, mas vamos concretamente. O senhor convive lá, o senhor deve ter algum exemplo, concretamente. Concretamente, eu vejo o seguinte, o Tribunal de Contas ele tem conseguido ter dificuldade para relacionar com os poderes, com a Assembleia Legislativa, com o Tribunal de Justiça, com o Ministério Público. Por quê? Ele tem feito decisões estritamente técnicas, né? Eu entendo, por exemplo, que a semana passada nós tivemos o caso de uma decisão de um conselheiro. Quem que é o conselheiro? O conselheiro João Batista, que deu uma cautelar quanto ao concurso para cartorários do Tribunal de Justiça. Uhum. E o que foi noticiado, eu não conheço o processo de fato, não peguei esse processo em mãos, o CNJ já tinha dado ok nesse processo, né? E o Tribunal de Contas fez a suspensão cautelar, a Assembleia Legislativa reagiu, o próprio Tribunal de Justiça deu uma decisão desfavorável e o conselheiro voltou atrás. Voltar atrás é um grande mérito. É um grande mérito, é sinal de inteligência, né? Sinal de inteligência. Sinal de inteligência. Claro. Se a gente cometer erro, é bom senso voltar atrás. Lógico. E só para fazer justiça histórica, porque nós somos jornalistas, divulgamos esse fato. O conselheiro João Batista deu a cautelar, suspendendo a questão do concurso dos cartorários, imediatamente, antes que houvesse qualquer burburinho na Assembleia ou no Tribunal de Justiça, outros conselheiros do Tribunal de Contas, como, por exemplo, o conselheiro Luiz Henrique, falou, opa, esta não é uma posição do colegiado, né? Isso é fato. E assim, antes de ter a próxima sessão, o conselheiro João Batista voltou atrás a tempo. Deve ter conversado com os seus colegas e percebido até pela observação dos seus colegas que eu não vejo assim, porque a gente tem muito dedo também, mas o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, o Tribunal de Contas é um órgão auxiliar do Poder Legislativo, mas pode sim, discordar do Poder Legislativo. Perfeitamente. Como pode discordar do Poder Judiciário. Não acho que fez uma discordância correta nesse ponto, tanto não fez que o conselheiro João Batista voltou atrás. Exato. O que para mim é digno de elogio. É digno de elogio, certamente. Vamos ter um ouvinte na linha. Alô? Alô? Quem fala? Neuzito do Dr. Fábio, sou ouvinte de sempre. Neuzito, você que discorda de tudo. Você quer... De tudo. Vamos discordar desse homem, então. Então vamos discordar do Wander. Então vamos. É o seguinte, você não acha que esse conselheiro tem que ser eleito por uma votação, uma coisa, e não indicado por alguém? Porque tudo já indica já para fazer as coisas erradas, porque já entra devendo favor para os outros. Então, se tivesse um outro sistema mais limpo, mais assim, seria bem melhor. O senhor acha que deve continuar assim mesmo, já que não está dando certo? Um abraço. Obrigado, Neuzito. O Wander vai te responder sobre a indicação de conselheiros para o Tribunal de Contas. Obrigado, Neuzito. Qual que é o melhor processo na avaliação do presidente do Síndico de Contas? Obrigado, Neuzito, pela participação aí. Eu acho que o modelo ele precisa ser aperfeiçoado e ser melhorado. O concurso público em si não é garantia de melhor desempenho, mas eu acho que existem pelo menos umas 3 PECs no Congresso Nacional tratando desse assunto para mudar a forma de composição. E eu acho que tem que ser melhorada. Essa situação de vir só do meio político não é boa, mas a gente precisa de um ingrediente técnico e político. Mas não tem essa fórmula de vir só do meio político. Por exemplo, a Constituição de 88, federal, ela estabeleceu que teria membros dos auditores substitutos, dos ministros substitutos e do Ministério Público de Contas também. E vai ter aqui.
No caso do Estado de Mato Grosso, já renovou todos os conselheiros desde a Constituição de 89 e até hoje não aderiu ao modelo constitucional ainda. Na época em que foi renovado, não tinha o Ministério Público de Contas substituto e não tinha também os conselheiros substitutos. Antero, não tinha, mas se a vaga era destinada a essa clientela, se não houvesse a clientela, deveria criar a clientela e não fazer a nomeação de outros. Mas criaram clientela. Criaram depois. Depois, deveria criar, suspender a vaga e criar para poder fazer a composição. Mas essa é uma página virada e já acertada, né? Exatamente. Quer dizer, para frente... Não há que se fazer mais nada. As duas próximas indicações do Executivo serão desses cargos aí que o senhor se refere. Espero que certamente será. Não, a lei exige, a Constituição exige que seja exige. assim. Então, espero que será. Será. É. A não ser o seguinte, vamos supor que o Sérgio Ricardo não retorne, que, aliás, é uma situação provável, porque ele está afastado por 2 afastamentos. Ele não está afastado só em razão daquela decisão que até hoje não tem denúncia. Ele também está afastado por causa do processo da Ararat, etc. e tal. É uma situação um pouco diferente, né? Dos 5, o Sérgio Ricardo é quem tem a situação diferente. Se ele não voltar, quem indica é a Assembleia. É a Assembleia, não é o governador. Não é o governador. Mas se tiver substituição entre conselheiros ou de conselheiros que foram indicados pelo Poder Executivo, vão entrar estes substitutos atuais. Exato. Uma vaga é de substituto e uma vaga é do Ministério Público. De Contas, né? De Contas, Ministério Público de Contas, que deverão entrar nas vagas que são do Executivo, que é a ocupada pelo conselheiro Walter Albano, Antônio Joaquim e José Carlos Novelli. Uhum. Esses são a cota do governador. A cota do governador. Se nenhum desses aí resolver sair, se eles resolverem terminar o mandato deles aí no tribunal, os outros não vão tomar posse, certo? Exatamente. A situação é essa, a Constituição determina dessa forma. Mas agora, e como é que você defende, essa é a pergunta do Neuzito, as indicações futuras? Eu entendo que tem pelo menos duas PEC, uma da Tricom e uma da Associação dos Procuradores de Contas Nacional, que trata de indicação de conselheiros. E aí ela faz uma nova distribuição. Ela aumenta a participação de conselheiro substituto, ela estabelece que vagas sejam destinadas a pessoas concursadas da área de controle externo, né, os auditores de contas públicas, e reduz a participação também do parlamento na indicação. Ficaria majoritariamente técnica e a indicação política é um pouco menor, inverteria a ordem que é hoje. Hoje nós temos 7 conselheiros, 5 a indicação política, né, e 2 entre técnicos. Quais são as 2 entre técnicos? Auditor substituto e membro do Ministério Público de Contas. Tá, e as 5 políticas você está englobando entre a do governador, uma do Executivo e 4 da Assembleia. A indicação é política, não quer dizer que tenha que ser políticos. Né? Quem faz a indicação é a Assembleia, quem faz a indicação é o governador, dentre qualquer brasileiro que satisfaça os requisitos. Tá, tem mais uma pergunta para o senhor aí, portanto, Neuzito, tá aí, se você quiser discordar dele, pode discordar à vontade. Vamos ouvir aqui mais uma pergunta. Alô? Alô, bom dia, Antero. Bom dia, quem fala? Bom dia, é o Paulo Salem, advogado, jornalista. Paulo Salem, quanto tempo você não liga aqui, rapaz? Que alegria falar com você de novo. Não perco sua programação. Às vezes não dá para ligar todos os dias, né? Aí ouço o Neuzito ligar, os outros companheiros que ligam todos os dias. Eu fico feliz porque abre a oportunidade dessa participação, né? É verdade. Mas, Antero, parabéns aí primeiro pela entrevista, bem conduzida e por uma pessoa que tem uma importância grande aí falar do Tribunal de Contas. Eu sou um dos defensores do Tribunal de Contas. Acredito que ele tem um papel fundamental. Eu também sou. Na sociedade, todos os tribunais. Eu acho que tem que ter. Imagina se não tiver tribunal. E eu ouço sempre a sua fala aí nesse sentido. Agora, eu também sou um ferrenho defensor do concurso público para tribunais de contas. Todos os tribunais, né, de maneira geral, devem ter concurso público. E eu defendo essa ideia porque o modelo já apresentado, a sociedade não acredita mais.
Pode perguntar para qualquer um aí, e você vê o talento, a competência, o conhecimento destes conselheiros agora técnicos, que não são indicados, mas mesmo assim não conta com esse apoio da sociedade que clama pelo concurso público. E minha pergunta é para o entrevistado, mas também para você, Antero, devido ao seu vasto conhecimento. A pergunta é simples. Qual a dificuldade de implantar o concurso público? Na prática, o que precisaria? Tem que mexer na Constituição do Estado, o projeto de lei? Constituição Federal, né? Política? Tem que mexer na Constituição Federal, mas o doutor Wander vai responder para o senhor. Muito obrigado, Antero. Obrigado pela participação. Bom dia para o senhor. Bom dia. Bom, tem que mexer na Constituição Federal, tem que mexer na Constituição Estadual, mudar a forma. Eu acho que o concurso público direto é uma opção, concurso público indireto é outra opção, da mesma forma com que é feito a... Como que é concurso público indireto? Eu diria indireto, por exemplo, do jeito que é feito no Tribunal de Justiça. Grande parte dos desembargadores é progressão dos juízes. Você faz concurso para juiz. Aí você vai não faz por mérito, exatamente, né? Exatamente. É uma ascensão dentre as carreiras técnicas do Tribunal de Contas. É uma possibilidade. Sim, mas no Tribunal de Contas não tem essa carreira, né? Não tem. Poderia. Não, nós temos carreiras técnicas, nós não temos de judicatura. Não tem, exatamente, não tem para baixo. Você não tem. Exatamente. Senão nós vamos ressuscitar aqui uma excrescência que foram os tribunais de contas municipais, né? Vamos sepultar essa ideia. Não é isso. Eu acho assim que nós temos outros modelos. Nós temos o modelo de nomeação de desembargadores no Tribunal de Justiça, que vem o 5º da OAB, o 5º do Ministério Público. Eu acho que dá para se fazer uma composição de formas dentro de carreiras típicas de Tribunal de Contas. Se você tiver que criar uma carreira específica para isso, que crie. Mas teria uma grande vantagem, que seria a pessoa trabalhar alguns anos no controle externo e você ter a experiência do controle externo para passar a ser julgador, e não ser um concurso para ser julgador de imediato. Tem vários colegas que defendem essa tese a nível nacional, inclusive. Tá bom. Eu queria só dizer ao meu amigo aqui, que ligou por último, esqueci o nome agora. Paulo Salem. Paulo Salem é o seguinte, eu acho que tem um grande problema aí. O Tribunal de Contas, historicamente, ele serviu para ser... Não foi assim no passado, hein? Não foi assim no passado. Se alguém quiser estudar a história do Tribunal de Contas, vai ver que o Tribunal de Contas de Mato Grosso teve grandes homens lá. Ministro Licínio Monteiro, Dr. Lenine de Campos Povos, grandes homens passaram por Aicim Tocantins, pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Mas não deixaram de ter uma representatividade política, né? Todos eles estavam inseridos na comunidade política de Mato Grosso. Eu defendo que o Tribunal de Contas tenha essa possibilidade do debate político. Eu não sou daqueles que abominam a política, eu acho que a política tem que ser a solução para tudo. Isso acontece. É só você não pegar aí que não vai... Desculpa. Nada. Eu defendo que o Tribunal de Contas possa indicar qualquer pessoa, inclusive a Assembleia. Por exemplo, essa mania da Assembleia. Não, a vaga é da Assembleia, então nós vamos indicar um deputado estadual. Não, a Assembleia podia muito bem ter indicado o Mauro Zac. Não teria problema nenhum. Ter indicado uma pessoa de fora do Poder Legislativo. E acho também que esse debate tem que contar com a participação da sociedade. E que essa sabatina, né, ficando no modelo atual, que essa sabatina fosse julgada por uma banca. E que essas sessões fossem públicas e que as pessoas tivessem o direito de se inscrever, ainda que não fossem indicadas. Eu acho que seria uma forma Antero, de pegar uma comissão de alto nível e avaliar como é que foram as sabatinas e escolher o melhor sabatinado. Antero, a criação do cargo
de auditor substituto no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, ela aconteceu após o sindicato ter posicionado da necessidade de aderir ao modelo constitucional. Nós tínhamos, lá em 2004, 2005, fizemos uma campanha, inclusive na imprensa, para poder fazer a adesão ao modelo constitucional, e só a partir daí foi criado o cargo de auditor e membro do Ministério Público Estadual de Contas. Então, a gente sempre defendeu essa adesão. A gente, em 2014, fez um trabalho muito forte, inclusive com um abraço ao Tribunal de Contas, né, para poder não impedir pessoas, mas para criar um critério que permitisse que qualquer cidadão pudesse concorrer. Na última indicação, que foi a indicação do deputado, agora conselheiro, Guilherme Maluf, nós fizemos um trabalho forte na Assembleia e o Botelho se comprometeu a estabelecer um rito onde qualquer um pudesse se inscrever. E só por isso o juiz Calmon pôde fazer isso, só por isso o Luiz Mário de Barros pôde se inscrever. Isso é um marco, e as pessoas precisam saber que foi um trabalho do sindicato que fez com que a Assembleia fizesse um trabalho que criasse no seu regimento interno a possibilidade de abrir prazo para se inscrever. Já foi mais democrático o debate, né? Exato. Foi indiscutivelmente mais democrático. Foi mais democrático. Pelo menos as pessoas tiveram... Eu lamentei não ser deputado estadual, porque eu votaria no Dr. Calmon. Dr. Calmon. Então, embora seja muito amigo do Guilherme Maluf. Exatamente. Mas é que eu nunca votei por amizade. Nem por eu acho que o Calmon era um bom nome. Era um bom nome, excelente nome. O Mauro Zac era um bom nome, que acabou não viabilizando. Meu amigo também, mas o Calmon era melhor. O Mauro Zac é mais meu amigo do que o Calmon. Aliás, o Calmon não coloco no rol de amigos, não. Eu fui aluno dele, entendeu? O Dr. Calmon é um dos homens mais preparados do direito de Mato Grosso e do Brasil, né? Ele é um administrativista de primeira e passou em todos os concursos públicos que ele fez na vida dele. E, Antero, só aconteceu isso porque nós fizemos um trabalho forte a nível de Assembleia Legislativa. Pois é, e pelo menos já deixou um marco, né? Daqui para frente não vai retroceder, só vai avançar disso. Espero que só avance. Tá, o sindicato, como é que é a filiação ao Sindicontas? Os membros do sindicato é voluntário e tal, ou todo mundo que é do tribunal é visitado pelo sindicato? Todos os tem um desconto em folha, como é que é isso? Todos os servidores do Tribunal de Contas têm a possibilidade espontânea de filiar-se ao sindicato, né? Hoje o sindicato tem em torno de 400 filiados, né? Nós temos um universo de aproximadamente 500 servidores efetivos, e desses nós temos em torno de 400. 80% de filiação. Exatamente, nossa filiação é bastante expressiva. Muito expressiva. De 80%. Exatamente. Gostaríamos de chegar a 100%, porque é uma forma de fortalecer a instituição e fortalecer o debate. É importante, Antero, dizer o seguinte: nós defendemos o interesse do servidor, sim, mas nós defendemos o interesse da instituição, porque a instituição é maior do que a gente, né? E há necessidade de nós termos um tribunal forte, que dê resposta rápida para a sociedade. É isso que a gente espera de um tribunal de contas. Tá. Doutor Wander da Silveira Melo, muito obrigado pela sua entrevista, a gente agradece e vamos revê-lo aí em outras oportunidades, assim que tiver novos assuntos ligados ao Tribunal de Contas. Eu acho que em outubro vamos ter. Eu acho que não passa de outubro a decisão do STJ. Eu espero que a decisão venha logo. A gente está na expectativa disso, né? Não, porque o ministro relator do STJ deu prazo ao Tribunal, ao Ministério Público. Venceu ontem. Venceu ontem. Então já deve ter apresentado ontem. Agora ele tem que pautar, né? Não sei em qual das reuniões que ele vai pautar. Tem o prazo de alegações finais.
Né, que não deve ter vencido ontem, porque 5 dias foi para o Ministério Público se manifestar. Não, mas ele deu simultaneamente para o Ministério Público e para as partes manifestar. Sim, mas o prazo de alegações finais é maior, de 15 senão dias, depois... o outro é só de 5. Eu acredito também que vai ser em torno de outubro. Vai ser em outubro. Em outubro nós teremos uma decisão e quem sabe em outubro a gente traz o senhor aqui. Que maravilha. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado, Antero, obrigado, ouvintes. Eu que agradeço aqui pela oportunidade de estar falando um pouco do sindicato e do Tribunal de Contas também. Tá certo, eu entrevistei aqui o presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Tribunal de Contas de Mato Grosso, o Sindicontas, Vander da Silveira Melo. Conversamos bastante aqui sobre o tribunal e eu fico muito feliz porque ao longo da minha vida pública, mesmo quando existiram propostas demagógicas na Câmara dos Deputados, onde fui deputado federal, e no Senado da República, pela extinção do Tribunal de Contas, eu sempre defendi o contrário, porque eu sempre entendi que queriam atacar o Tribunal de Contas muito mais pelos acertos dos tribunais de contas do que pelos erros. Porque de uns tempos para cá, os tribunais de contas do Brasil melhoraram muito, tanto em nível federal, quer dizer, a grande insurgência contra o Tribunal de Contas foi da bancada do PT, porque o Tribunal de Contas começou a analisar, como tem que ser analisado, as contas da Dilma, as contas do Lula. E aqui em Mato Grosso, o salto também do Tribunal de Contas foi extraordinário, e hoje nós temos uma administração do Tribunal de Contas inteiramente transparente. Eu vi, assisti, acompanhei a sabatina do Campos Neto, que é Domingos Neto hoje, né? Domingos Neto, quando ele foi sabatinado para ir para o Tribunal de Contas de Mato Grosso. E acho que ele vem fazendo um papel extraordinário, até porque se percebe claramente de que o maior interesse dele é não permitir rolo e não entrar em rolo nenhum. Então, o Tribunal de Contas, espero que produza, como disse aqui o Vander, e continue a produzir políticas públicas que possam ajudar a desenvolver o Estado de Mato Grosso. Muito obrigado, Vander. São 7h57, vamos ao intervalo e voltamos.